Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou prosseguir apresentando os principais controles ou views do NetMaui. Então eu vou apresentar agora os controles usados para iniciar comandos. Então eu vou apresentar a View Button, que vai exibir um texto e ou imagem e vai responder a um toque ou clique que vai direcionar o aplicativo a realizar uma tarefa. A View Image Button, que vai fazer a mesma coisa, só que ela usa uma imagem ao invés de texto. O Radio Button permite selecionar uma única opção em um grupo de opções. A Search Bar, que é um controle de entrada do usuário usado para iniciar uma pesquisa. A Swipe View, que é um controle de container que envolve um item de conteúdo e fornece itens de menu de contexto que são revelados quando você desliza uma guia. E também eu vou apresentar a funcionalidade de Spray Alerta, que é usada para apresentar uma caixa de diálogo que contém uma mensagem e botões de ação ao usuário. Então, como eu já mencionei, as páginas, layouts e views derivam da classe Visual Element e essa classe fornece uma variedade de propriedades, métodos e eventos que são úteis nas classes derivadas. Então, dessa forma, nós temos que muitas propriedades são comuns à maioria das views. Por exemplo, Background Color, Margin, Width Request, Height Request, Horizontal Options, Vertical Options, Text Color, Border Color, is visible. Então, dessa forma, essas propriedades que são comuns, eu não vou apresentar. Eu vou focar nas principais propriedades que caracterizam as views que nós veremos a seguir. Então, eu vou abrir o Visual Studio 2022 aqui, ó. Eu estou com o projeto Maui Controls, que nós criamos na semana anterior. E aqui, ó, na pasta Pages, eu vou criar uma nova Content Page. Vou vir em Project, selecionar aqui, ó, Add New Item, selecionar NetMaui, selecionar NetMaui Content Page XAML e vou definir um nome aqui, ó, Maui Command Controls. Então foi criada na pasta Page aqui, ó, a minha Content Page. Agora eu vou vir aqui no arquivo app.xaml.cs e vou definir essa página como a minha página principal, Maui Command Controls. Então eu posso fechar esse arquivo e retornar aqui, ó, para nossa Content Page. E eu vou ajustar o título aqui, vou usar um Vertical Stack Layout e vou remover essa label. Então eu vou empilhar os controles que eu vou apresentar nesta aula em um Vertical Stack Layout. Então agora eu vou recolher aqui, ó, o Visual Studio e vou trazer o meu emulador Android para a área de visualização aqui, de forma que na renderização nós vamos acompanhando aqui o resultado no emulador Android. Então eu vou iniciar com a View Button. Essa view ela exibe um texto e também pode exibir um texto e uma imagem, e ela vai responder a um toque ou um clique e vai direcionar o aplicativo a realizar uma tarefa. Essa view ela é muito utilizada em aplicativos que envolvem a submissão de formulários, confirmação de ações, navegação em telas e outras funcionalidades. Então aqui dentro do Vertical Stack Layout eu vou já definir um código aqui, ó, com o meu button e vou também definir uma label. Então agora eu vou executar para ver a renderização desse código e depois nós vamos deixar aqui o emulador em execução e nós vamos ficar acompanhando a sua atualização. Então tá aqui, ó, o meu button. Eu não vou trabalhar aqui com o XAML Live Preview, se você quiser, né? Ó, fechar o XAML Live Preview que eu vou trabalhar com o emulador. Aqui eu só vou definir aqui uma margem no Vertical Stack Layout de 10 para mim ter um espaço entre as views que eu vou usar aqui. Então aqui está meu button com um texto, uma cor de fundo e ó, x2.name eu estou utilizando para atribuir um nome para identificar essa view. Estou chamando ele de BTN Demo. E aqui na label estou fazendo a mesma coisa. LBL Demo. Estou usando um acrônimo aqui, ó, para BTN para Button, LBL para Label e assim por diante. Então a principal função de Button
quando você usa ela de um aplicativo NetMalware, é receber a ação de um usuário através do mouse ou de um toque. Então, quando você clica no button, nós iniciamos um comando. Então, os eventos de clique, eles são vinculados a ViewButton através de um atributo clicked. Então, olha, eu vou definir esse atributo agora. Eu vou definir o atributo aqui, ó, clicked. E aqui, ó, você percebe que imediatamente o NetMalware aqui já me apontou aqui um New Event Handler. Se eu clicar aqui, ó, eu vou criar um evento no arquivo code behind que vai tratar o clique do usuário nesse botão. Então eu vou clicar aqui, ó. Observe que ele montou aqui um nome do método que ele vai criar com o nome do botão, coloco underline clicked. Então aqui, ó, se eu for no arquivo code behind, ó, ele criou aqui um método chamado btn underline clicked que retorna void, ó, e que está recebendo aqui um evento e um objeto. Então quando eu clicar nesse botão, vai ser executado a lógica que eu defini aqui nesse método que vai tratar a ação do usuário de clicar no botão. Eu posso fazer essa definição através do código C#, mas aqui eu estou usando o XAML, tá vendo? Definir aqui, ó. Então eu vou definir uma lógica aqui, ó. Eu vou definir um código onde eu vou usar aqui, ó, a palavra reservada await. Observe que imediatamente, ó, foi colocado o async aqui, porque o async exige o await e vice-versa. E eu vou usar aqui a minha label, cujo nome eu identifiquei como LBL Demo, e vou usar aqui, ó, uma propriedade Rotate To para aplicar um efeito aqui, ó, onde eu vou fazer o seguinte: eu vou rotacionar o texto da label em 360 graus num tempo de 2 milissegundos. Então essa foi a lógica que eu defini aqui no evento, que vai ser acionado quando eu clicar neste botão e que vai ser tratado neste método aqui, ó. Então, como eu fiz a alteração do código com aplicação e execução, código C#, eu vou ter que parar a aplicação e reinicializar a aplicação. Ó, então eu reinicializei a aplicação. Então se eu clicar no botão agora, ó, o que vai acontecer, ó, ele rotaciona o texto da label. Eu posso definir aqui também mais de uma ação, né? Vamos supor que agora eu queira também exibir um alerta. Para isso, ó, eu vou dar um await. Vou usar a funcionalidade Display Alert. Essa funcionalidade, ela permite exibir uma mensagem de alerta para o usuário apresentando uma caixa de diálogo que contém uma mensagem, botões de ação para o usuário interagir. Então aqui eu posso definir, olha, o título, a mensagem, e aqui em esse string cancel aqui, ó, eu vou definir os textos dos botões que eu quero exibir. Eu vou exibir uma Display Alerta bem simples aqui, porque eu vou voltar a falar dessa funcionalidade mais adiante. Então aqui, ó, eu vou definir um texto que eu vou chamar de button. Aqui eu vou definir uma mensagem que vai ser exibida, ó, tarefa concluída. E aqui eu vou definir, entre aspas, o texto que vai aparecer num botão. Vou definir só um botão, o botão de OK. Então agora, se eu clicar, ó, no botão, ele vai executar a rotação do texto e vai exibir o alerta. Olha só, rotacionou aqui, ó, o título, a mensagem e o botão OK. Eu vou clicar nele, ó, ele vai fechar. Então é assim que funciona essa view button. Basicamente ela trabalha com esse objetivo. Eu posso também utilizar aqui, ó, nessa view, uma propriedade Image Source. Eu vou fazer isso, ó, aqui embaixo. Eu vou definir um outro botão, só que dessa vez eu vou estar usando a propriedade Image Source. Ó. Percebeu? Agora eu coloquei um ícone do Android aqui no botão. Esse ícone está sendo obtido aqui, ó, de Resources Images Android _OS SVG. Eu baixei essa imagem e agora eu estou usando essa imagem para exibir no botão. Então eu posso exibir texto e imagem no botão. Seria uma forma de eu fornecer uma informação visual sobre o meu botão. Naturalmente, aqui, ó, eu estou usando o mesmo evento. Ó, se eu clicar, ele vai rotacionar a label, né, ó, e vai acionar o Display Alert. Naturalmente, o botão funcionar, ele tem que estar habilitado. Eu posso desabilitar o botão definindo a propriedade isEnabled como false. Se eu fizer isso, o meu segundo botão, tá vendo? Ó, eu não consigo clicar nele. Você percebe que até visualmente ele mudou. Então, sobre o botão era isso. Vamos agora à próxima view, que vai ser a view Image Button. A view Image Button, ela vai ter o mesmo objetivo que o botão, só que ela vai exibir uma imagem clicável num botão que vai ser usado para você fornecer uma forma mais intuitiva de interação com o seu usuário. Então eu vou colocar um código aqui, ó, do Image Button. Observe que aqui, ó, eu estou usando a propriedade Source para definir qual a imagem que eu estou exibindo aqui, ó. Ele também tem aqui a propriedade Aspect, que eu posso usar para definir como eu vou tratar a imagem aqui no botão. Por exemplo, se eu colocar Fill, ó,
ele vai distorcer um pouco mais, dependendo do tamanho aqui do controle que eu defini, ó, tá vendo? Se eu definir aqui como Aspect Fill, ele corta a imagem, né? Se eu definir agora como Aspect Fit, são as possibilidades, ó, a imagem vai se ajustar ao botão. Aqui eu tenho o atributo Cricket, né? Eu posso criar um novo evento relacionado à ação do usuário no Image Button. Então eu vou clicar aqui, ó, ele está chamando de BTN Image Demo Cricket, ó, ele criou aqui o método relacionado e aqui eu posso colocar uma ação. Vou colocar uma ação aqui para ele rotacionar a label, eu vou colocar aqui com 5 segundos, você vai ver que ele demorar um pouco mais. Então outras propriedades importantes aqui do Image Button seriam as propriedades Expressed, que vai verificar se o botão está sendo pressionado, e Isloading, representando o estado da imagem que você está usando aqui em Source. Essa imagem é a imagem que está presente aqui, ó, .NET_bot. Então essa seria a View Image Button. Vamos agora para a View Radio Button. A View Radio Button, ela permite ao usuário selecionar uma opção única num grupo de opções. Então essa view ela é usada para fornecer uma maneira fácil e intuitiva dos usuários selecionarem uma opção específica num conjunto de opções que são apresentadas. Então vou colocar um código aqui e vou trabalhar com essa view dentro de um stack layout, ó. Então aqui eu estou definindo, olha aqui, ó, dentro de um stack layout com padding 20, ó, tem uma label onde eu estou definindo a pergunta qual o seu animal favorito, e aqui eu estou usando 3 Radio Button. Então a propriedade content do Radio Button é onde eu vou exibir o valor na interface do usuário. Aqui eu estou informando gato, cachorro ou galo. Qual o seu animal favorito? E essa view ela tem uma propriedade value, tá vendo? Ó, que é do tipo object, que define um valor exclusivo opcional que nós estamos associando aqui, ó, ao Radio Button. Então isso vai permitir que o valor de um Radio Button seja diferente do seu conteúdo, do content que eu estou usando aqui. Aqui eu estou usando o mesmo valor, mas pode ser diferente. Outra propriedade importante aqui dessa view é a propriedade isChecked, que vai definir se o botão de opção está selecionado ou não. Observe que aqui, ó, no nosso exemplo, o Radio Button com o content galo, ele está com a propriedade isChecked definida com o valor true. Então ele está marcado, aparece marcado. Então como eu posso ter mais de um Radio Button, eles apresentam uma propriedade chamada Group Name, que define o nome do grupo dos botões que estão relacionados. Então, por exemplo, ó, eu vou definir aqui para esses botões aqui, ó, um Group Name, que eu vou chamar de Pets. Então, vou copiar e colar. Então, todos esses botões vão estar relacionados no mesmo grupo. Eu vou colocar o value para baixo, ó, no grupo Pet, tá vendo? Então, todos esses Radio Buttons referem-se ao grupo Pets. Isso é importante porque eu posso ter outro grupo de Radio Buttons, aí eu posso definir outro grupo e eles não vão estar relacionados com esses grupos de botões. Aparentemente não muda nada, mas quando você tiver outros grupos de botões, você vai sentir a diferença. Então, essa é uma forma de eu definir o nome do grupo. Uma outra forma, ao invés de eu definir em cada Radio Button, eu defini aqui em cima usando o Radio Button Group e usando o Group Name. Então, por exemplo, eu vou copiar e colar aqui, ó, um outro stack layout, tá vendo, ó? Só que aqui eu estou usando Radio Button Group.Group Name como Pets2, diferente, tá vendo? Então, agora esse Group Name refere-se a todos esses Radio Button. Percebe, ó, que eles não estão relacionados, ó. Eu posso clicar aqui, é diferente, porque são dois grupos distintos de Radio Buttons. E isso é definido aqui por essa propriedade Group Name. Aqui, para mim poder capturar a ação do usuário quando ele seleciona um item do grupo, eu posso usar a propriedade isChecked. E essa propriedade, quando ela é alterada, eu posso tratar essa alteração num evento Checked Change, que é acionado quando o valor dessa propriedade é alterado. Então eu vou colocar aqui, ó, como exemplo, eu vou pegar aqui um Radio Button, vou pegar esse aqui, ó, do gato. Então eu vou definir o atributo aqui, ó, Checked Change, e vou definir um evento, ó, que ele está chamando de Radio Button Checked Change. Ele criou aqui, ó, no code behind esse evento. E aqui eu posso tratar a ação do usuário. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir aqui, ó, no XAML, vou definir uma label aqui, ó, com o nome de LBL Pets 2 com um texto vazio. E aí o que eu vou fazer?
Quando esse evento for disparado, eu vou exibir a seleção do usuário atribuindo o valor do texto a essa label aqui. Aí a gente vai visualizar aqui o valor que o usuário selecionou. Estou tratando com o segundo grupo, PETS2, né, ó, definido aqui. Então eu vou retornar aqui para o Code Behind e vou fazer o seguinte. Ó. Observe que aqui eu recebo o sender, que representa o objeto radio button, né? No caso aqui, e o evento. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma conversão do radio button, do objeto para o objeto radio button, que estou chamando que é selected radio button. Aí eu vou verificar se a minha label ela é diferente de new, ó, LBL pets2 é a label que eu defini com esse nome aqui, ó, usando a propriedade x_name. Se ela for diferente de null, eu vou colocar na propriedade text dela, ó, o texto selecionou e vou usar aqui ó, o meu radio button e exibir o valor do radio button. E vou usar uma fonte de 20. Então aqui agora, ó, observe que eu tive que reinicializar a aplicação porque eu alterei o código C#, né? Então observe que, ó, qual o seu animal favorito? Ó? Eu removi o isChecked, então eu não tenho nenhum marcado. Então se eu clicar aqui, ó, em gato, olha lá, você selecionou gato. Vou clicar em cachorro, ó. Por que não aconteceu nada? Eu não tenho o evento que trata o checked change nos demais radio buttons, só no gato. Então, se eu quiser que isso vale para todos os radio buttons, eu tenho que definir isso em todos os radio buttons, né? Então, eu vou fazer isso. Vou vir aqui e vou vir aqui. Então, agora eu vou conseguir tratar a seleção do usuário em todos os radios buttons. Então, agora, ó, você selecionou gato, você selecionou cachorro, você selecionou galo. Então, agora, ó, eu tenho o tratamento do checked change que verifica se houve alteração na seleção do usuário do radio button. E aqui, ó, eu estou usando o método radio button underline check change, definir um código que faz esse tratamento onde eu estou exibindo, ó, o valor do radio button que foi selecionado. É assim que funciona. Então eu vou continuar, ó, vou remover esse primeiro radio button aqui, ó, e agora eu vou continuar apresentando a outra view que é a view search bar. Então a view search bar, ela permite pesquisar informações numa lista ou conjunto de dados. Então ela é usada para apresentar uma caixa de pesquisa que permite o usuário incluir um termo de pesquisa, um texto que ele vai pesquisar e visualizar os resultados. Naturalmente, eu só vou apresentar a view. Ela geralmente é vinculada com outros controles, aonde você, conforme o texto que o usuário informou, você vai fazer a busca e vai apresentar o resultado. Então aqui eu vou definir uma search bar bem simples usando um stack layout, uma view stack layout aqui, ó. Eu coloquei um background color cyan, você tá vendo ela aqui, ó, procurar produto, ele tem a propriedade placeholder, ó, com o texto procurar produto. Então esse aqui seria a search bar. Eu posso então fazer uma pesquisa anexando aqui, ó, um manipulador de eventos. E eu posso tratar dois eventos para fazer isso. O evento search button preset e que eu vou fazer, eu vou defini-lo aqui, ó, search button preset. Vou mandar ele criar esse evento. Ele vai criar aqui, ó, e aqui eu vou definir o código que vai tratar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no código anterior, ó. Eu estou recebendo aqui o sender, que é um objeto, estou dando um cast nele para um search bar e aqui eu estou usando um display alerta, tem que colocar o async aqui, ó, e estou usando o meu controle e estou exibindo a propriedade text dela. Então, quando eu executar, ele vai me exibir aqui esse display alerta pesquisando e o texto da search bar. Então, ó, eu vou selecionar a search bar, vou digitar aqui um texto, ó, teste. Quando eu clicar aqui no botão, esse evento vai ser disparado e ele vai me exibir o display alerta. Olha, pesquisando o teste. Esse código que ele está tratando, ó. Ele está exibindo o display alert, pesquisando e o texto da search bar. Vou clicar em OK e ele retorna. Então, esse seria a search bar. E agora, para concluir aqui, eu vou apresentar a view swipe view. A view swipe view, ela permite realizar ações deslizando para esquerda ou direita numa lista de itens. Essa view ela é usada em conjunto com a view list view. Então, para simplificar aqui, ó, eu vou colocar um código dessa view aqui. Aqui, ó, eu estou definindo a view swipe view com uma cor de fundo e essa view ela apresenta as propriedades, ó, left items, que é uma coleção de views que eu quero exibir. Dentro do left items seria exibir à esquerda. Eu tenho left items e eu tenho right items. Left items serão os
itens que eu vou exibir quando eu deslizar para a esquerda. E right items serão os itens que eu vou exibir quando eu deslocar para a direita. Eu tenho também top right, top items e bottom items. Eu só vou usar o right e o left. Então, ó, que eu vou usar o left items e aqui eu vou definir os itens. Aqui eu estou definindo, ó, uma cor de fundo, uma imagem. Aqui eu vou exibir uma imagem de um gato. E estou definindo um evento, ó, que vai ser invocado quando eu clicar nessa imagem. Então, esse evento aqui, ó, eu vou ter que criá-lo novamente, ó, porque ele vai ter que ser criado no code behind aqui, ó, swipe item invoked. E o código que eu vou definir nesse método aqui, ó, que vai ser tratado quando eu clicar num item que vai ser exibido dentro do meu swipe view, eu vou definir um display alert, indicando que o elemento foi tocado. Então, olha, aqui no nosso código XAML, eu defini no meu swipe view os itens que eu quero exibir à esquerda, o left items, com dois itens, o gato e o galo, com background color diferentes, a imagem, essas imagens estão definidas aqui dentro de resources, olha, galo, gato, e eu também defini dentro do swipe view os swipe view right items, onde eu estou exibindo um item que vai ser exibido quando eu deslizar para a direita. Então aqui eu estou trabalhando com deslizamento para a esquerda e para a direita. Aqui eu só estou definindo um item. E todos eles vão estar sendo tratados aqui, ó, quando eu clicar nesse item que vai aparecer ao deslizar no evento swipe item underline invoked, que vai exibir esse display alert aqui, informando que o elemento foi tocado. Naturalmente eu usaria um código com uma lógica mais pertinente aqui numa aplicação real, só para mostrar o swipe view funcionando. Então, tá aqui o meu swipe view, ó, eu vou deslizar para a esquerda, ó, os dois itens, o gato e o galo, que é o meu swap items definido em left item. E à direita, ó, eu tenho o cachorro, tá vendo, ó? Para direita, para esquerda, direita. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai elemento tocado. Vou dar um OK, elemento tocado. Então, esse aqui, ó, é o swipe view. Ele permite você definir itens dentro de um item deslizante que você vai poder definir. Eu tenho a opção de definir ele no topo e na base. Aqui só estou trabalhando com itens à direita e à esquerda. Então é assim que funciona essa view, swipe view. Então com isso concluímos esta semana a apresentação dessas views que são usadas para inicializar comandos. Na semana que vem nós veremos as views que atribuem valor. Então até a semana que vem, se Deus quiser.